O Velho Oeste é frequentemente lembrado como uma terra de aventura, onde cowboys corajosos, xerifes destemidos e fora da lei ousados travaram batalhas pelo controle de um território selvagem. No entanto, por trás das histórias de heroísmo e romantismo, havia uma realidade mais sombria, cheia de violência, tragédia e injustiça. Algumas imagens dessa época revelam verdades que os livros de história preferiram ignorar, retratando momentos e personagens que desafiaram as narrativas convencionais, de figuras lendárias como Wyatt Earp e Doc Holliday, até personagens esquecidos como Bess Reeves e Molly Johnson. Essas histórias mostram um lado mais cru do Velho Oeste. Cada fotografia, muitas vezes banida ou ignorada, carrega uma história de resistência, crueldade ou bravura, tornando impossível olhar para essa era sem enxergar suas complexidades. Hoje, exploramos essas 18 fotografias raras que revelam o verdadeiro rosto do Velho Oeste. Uma época tão fascinante quanto brutal. Número 1. Olive Oatman. A tragédia da tatuagem Mojave. Olive Oatman, nascida em 1837 em Illinois, teve sua vida transformada aos 14 anos, quando a caravana de sua família foi brutalmente atacada no que hoje é o Arizona. Este episódio marcou o início de uma das histórias mais trágicas e enigmáticas do Velho Oeste. Seus pais e 4 irmãos foram assassinados diante de seus olhos por membros da tribo Yavapai. Olive e sua irmã mais nova, Marianne, foram levadas como prisioneiras em um episódio de violência e desespero que refletia os conflitos entre pioneiros e povos nativos. As duas meninas viveram em condições de escravidão antes de serem vendidas à tribo Mojave, onde suas vidas tomaram outro rumo. Marianne, enfraquecida pela fome e doenças, não resistiu e morreu em cativeiro. Olive, por outro lado, conseguiu sobreviver e, com o tempo, adaptou-se à cultura Mojave. Ela recebeu uma tatuagem azul no queixo, um símbolo tribal que representava pertencimento e identidade. Esse detalhe tornou sua aparência única e gerou fascínio e desconforto quando ela foi resgatada e retornou à sociedade branca, 5 anos depois. Ao contrário do mito de que suas fotos são proibidas, elas permanecem disponíveis, mas o mistério e o simbolismo em torno de sua tatuagem geraram polêmica na época. Olive Oatman tornou-se uma figura de curiosidade, mas também um lembrete das tensões culturais e tragédias humanas que moldaram a fronteira americana. Número 2. Rufus Buck e sua gangue. Raiva e vingança em forma de anarquia. Poucas gangues do Velho Oeste deixaram um rastro de caos tão sangrento quanto a gangue de Rufus Buck. Este grupo era formado por jovens que tinham um único objetivo: criar uma onda de terror que fosse lembrada por gerações. Rufus Buck, filho de um afro-americano e uma indígena Creek, liderava o grupo. Seus parceiros, Lucky Davis, Mam Jolly, Sam Sampson e Louis Davis, também eram jovens, mas unidos pelo ódio compartilhado contra os colonos brancos que invadiam as terras indígenas. A gangue começou sua jornada de crimes em 1895, no território Creek, com o assassinato de John Garrett, um delegado federal. O ato marcou o início de uma sequência brutal de roubos, ataques a assentamentos e violência generalizada. Eles não poupavam nem colonos brancos nem membros de tribos locais, o que os tornava temidos por todos. A caçada à gangue de Rufus Buck mobilizou não apenas os delegados, mas também grupos de policiais indígenas, conhecidos como Creek Light Horse. Após semanas de perseguição, os criminosos foram capturados em agosto do mesmo ano. Levados ao juiz Isaac Parker, conhecido como o Juiz Enforcador, foram condenados à morte em um julgamento que gerou grande atenção pública. Apesar de um apelo à Suprema Corte, foram executados em 1896. As imagens da gangue permanecem como um testemunho de um período de tensão e violência na história dos Estados Unidos, marcando o fim de um grupo que personificava tanto a raiva reprimida quanto a falta de limites do Velho Oeste. Número 3. Seth Kinman, o caçador que transformava a morte em troféus grotescos. Seth Kinman era o retrato de uma época em que a brutalidade era muitas vezes celebrada como um sinal de força e conquista. Nascido em 1815 na Pensilvânia, Kinman se mudou para a Califórnia durante a Corrida do Ouro e rapidamente se destacou não como minerador, mas como caçador. Ele não apenas caçava por sustento ou lucro, mas transformava os animais, e em alguns casos, os seres humanos, em troféus grotescos que hoje são lembrados com horror.
Kingman se tornou famoso por sua habilidade em capturar ursos, alces e até mesmo índios, como ele chamava as vítimas indígenas que caçava com selvageria. Ele utilizava os ossos, peles e partes de seus troféus para criar móveis, como cadeiras feitas de crânios ou de peles de urso. Esses itens, que hoje seriam considerados repugnantes, foram enviados como presentes a presidentes norte-americanos, incluindo James Buchanan, Abraham Lincoln e Andrew Johnson. O legado de Kingman é controverso. Enquanto alguns o viam como um herói fronteiriço, outros reconheciam que suas ações contribuíram diretamente para o genocídio indígena e a destruição ambiental que devastaram a Califórnia durante a Corrida do Ouro. Fotografias dele posando com seus móveis macabros foram banidas em várias partes do país devido ao seu conteúdo perturbador. Ainda assim, Kingman personifica o lado mais sombrio do Velho Oeste, onde a violência extrema era muitas vezes normalizada e até celebrada. Ele é um lembrete brutal de como as ambições individuais e os preconceitos raciais moldaram a história da expansão para o Oeste. Número 4. Ralph Madsen, o gigante gentil do Velho Oeste. Enquanto muitos homens do Velho Oeste eram lembrados por sua violência, Ralph Madsen se destacou de uma forma completamente diferente, sua altura de impressionantes 2 metros e 30 centímetros. Nascido em 1897 no Texas, Ralph cresceu em uma família de altura comum. Seu pai tinha cerca de 1,80 m e sua mãe, menos de 1,60 m. Desde pequeno, Ralph chamava a atenção por sua estatura, mas também pelo seu caráter gentil e habilidade com os animais. Madsen passou a maior parte de sua vida trabalhando em ranchos, onde sua força e altura o tornavam ideal para tarefas pesadas. Ele também se tornou um especialista em cuidados veterinários, o que aumentou ainda mais sua reputação entre os criadores de gado. No entanto, sua altura acabou limitando suas ambições. Durante a Primeira Guerra Mundial, Ralph tentou se alistar, mas foi rejeitado pelo exército dos Estados Unidos e do Canadá. Muitos oficiais acreditavam que sua altura extrema o tornava um alvo fácil no campo de batalha, enquanto outros temiam que ele fosse mais um peso do que uma vantagem em combates rápidos. Após sua rejeição militar, Ralph foi descoberto por Sam Houston, um empresário texano que viu em sua altura uma oportunidade de negócios. Houston levou Ralph em uma turnê pelos Estados Unidos, onde ele se tornou uma atração, com multidões vindo apenas para vê-lo. Apesar do fascínio que gerava, Ralph nunca deixou de ser um homem simples, apaixonado por cuidar de animais e viver no campo. As fotos de Ralph Madsen, parado ao lado de homens comuns que pareciam crianças ao seu lado, continuam sendo uma lembrança de que o Velho Oeste tinha espaço para figuras extraordinárias e pacíficas, mesmo em meio à violência da época. Número 5. A execução de Blackjack Ketchum, um enforcamento que chocou o Oeste. Thomas Blackjack Ketchum foi um fora da lei que, ao contrário de muitos outros, não encontrou glória na vida, nem na morte. Nascido em 1863 no território do Novo México, Ketchum liderou uma gangue que se especializou em assaltos a trens, atividades que frequentemente resultavam em tiroteios sangrentos. Sua liderança natural e conhecimento da região tornaram seus crimes audaciosos, mas também o tornaram um dos homens mais procurados do Velho Oeste. O destino de Ketchum foi selado em 1901, quando uma tentativa frustrada de roubo de trem perto de Folsom, Novo México, levou à sua captura. Ele foi julgado e condenado à forca. No entanto, o que deveria ter sido uma execução comum se transformou em um espetáculo horrível. Durante o enforcamento, o nó da corda foi mal ajustado, resultando na decapitação parcial de Ketchum quando o alçapão foi aberto. O evento foi registrado por fotógrafos, mas as imagens eram tão chocantes que foram rapidamente banidas de exibição pública. Elas mostram não apenas a brutalidade da execução, mas também a fascinação mórbida da multidão que assistiu ao evento. Ketchum é lembrado como um exemplo da violência implacável do Velho Oeste, onde até a justiça podia ser tão brutal quanto os crimes que procurava punir. Número 6. A gangue Wild Bunch e a foto que os condenou. A Wild Bunch, uma das gangues mais infames do Velho Oeste, cometeu um erro fatal ao posar para uma foto. Liderada por Butch Cassidy e Sundance Kid, a gangue incluía outros criminosos notórios, como Ben Kilpatrick, Kid Curry e o Tall Texan. Eles eram conhecidos por sua ousadia, organizando assaltos a bancos e trens com uma precisão que desafiava as autoridades locais.
Em 1900, durante uma visita a Fort Worth, Texas, o grupo decidiu tirar uma foto de grupo em um estúdio local. A imagem, que parecia uma lembrança inofensiva, acabou exposta na vitrine do fotógrafo. Um policial reconheceu os rostos e alertou a famosa agência Pinkerton, que reproduziu e distribuiu cópias da foto em todo o país. A imagem levou à intensificação da perseguição contra a gangue, resultando na captura e morte de muitos de seus membros nos anos seguintes. Ela também marcou o início de uma era em que a fotografia se tornou uma ferramenta poderosa na aplicação da lei. A Wild Bunch se tornou um símbolo da audácia e do romantismo criminoso do Velho Oeste, mas a foto que os tornou famosos também os condenou, provando que nem mesmo os fora da lei podiam escapar do avanço da tecnologia. Número 7. Molly Johnson, a mulher que desafiou o Velho Oeste. Molly Johnson foi uma das poucas mulheres que não apenas sobreviveu, mas prosperou no mundo hostil e dominado por homens do Velho Oeste. Nascida durante a Corrida do Ouro nas Black Hills de Dakota do Sul, Molly viu uma oportunidade de transformar sua inteligência e charme em ferramentas para construir um império. Seu legado, porém, foi apagado pelos homens que se sentiram ameaçados por sua independência. No auge da Corrida do Ouro, Deadwood tornou-se um centro de comércio e entretenimento, atraindo homens ricos e aventureiros em busca de fortuna. Molly, com sua sagacidade, rapidamente identificou uma oportunidade e abriu um bordel no coração da cidade. Ao contrário de muitos estabelecimentos da época, o negócio de Molly ganhou fama por sua discrição e alto padrão, atraindo alguns dos homens mais influentes da região. Em uma sociedade onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis subalternos, Molly conseguiu navegar pela política complicada de Deadwood. Ela sabia como usar seu carisma para conquistar aliados e proteger seu negócio, enquanto afastava aqueles que tentavam explorar sua posição. Ainda assim, sua carreira não foi fácil. Molly enfrentou preconceitos e ataques constantes, tanto de moralistas quanto de concorrentes masculinos que queriam tirá-la do jogo. As fotografias de Molly, que mostram uma mulher confiante e elegante, foram ignoradas pelos historiadores devido à natureza de sua profissão. Apesar disso, Molly Johnson representa uma parte esquecida do Velho Oeste. As mulheres que desafiaram as normas e deixaram sua marca em uma era dominada pela violência e pela luta pelo poder. Número 8. Doc Holliday, o dentista que virou lenda do Velho Oeste. John Henry Doc Holliday é um dos nomes mais enigmáticos do Velho Oeste. Nascido na Geórgia em 1851, Holliday começou sua carreira como dentista, formou-se na respeitada Faculdade de Odontologia da Pensilvânia e parecia destinado a uma vida tranquila, mas o diagnóstico de tuberculose mudou completamente o curso de sua vida. Em busca de um clima mais seco para aliviar seus sintomas, ele viajou para o Oeste, onde se tornou jogador profissional, pistoleiro e, eventualmente, uma lenda. Doc se destacou como um dos mais hábeis jogadores de cartas do Oeste, mas foi sua habilidade com armas que o tornou temido. Sua amizade com Wyatt Earp, que começou em Dodge City, Kansas, levaria a uma das alianças mais famosas da história do Oeste. Juntos, eles enfrentaram os perigos de Tombstone, Arizona, e participaram do lendário tiroteio no Oka Corral. O tiroteio, ocorrido em 1881, foi resultado de uma rivalidade entre os irmãos Earp e a gangue dos cowboys. Doc Holliday, mesmo doente, lutou ao lado dos Earp, demonstrando coragem e habilidade excepcionais. Esse evento consolidou sua reputação como um dos homens mais perigosos do Velho Oeste. Apesar de sua fama, Holliday era um homem profundamente atormentado. Ele sabia que sua tuberculose não tinha cura e que estava vivendo com tempo emprestado. Isso talvez explique sua disposição para se envolver em confrontos mortais. Holliday morreu jovem, aos 36 anos, em um sanatório no Colorado. Suas últimas palavras, "Isso é engraçado", refletem o espírito irônico de um homem que desafiou o destino e deixou um legado imortal no Velho Oeste. Número 9. Billy the Kid, o jovem fora da lei que virou lenda. Billy the Kid, nascido William Henry McCarthy em 1859, tornou-se um dos foras da lei mais famosos do Velho Oeste antes de completar 21 anos. Sua vida foi curta, mas cheia de eventos que o transformaram em uma figura lendária. A fotografia mais famosa de Billy, tirada em 1880, mostra um jovem magro, com roupas simples e um olhar que mistura determinação e desespero. Órfão aos 14 anos, Billy começou sua vida de crime roubando roupas de uma lavanderia chinesa no Arizona.
Após escapar da prisão, ele se juntou a uma gangue de ladrões de gado em Novo México, onde rapidamente ganhou reputação como um atirador rápido e preciso. Billy participou da Guerra do Condado de Lincoln, um conflito sangrento entre grupos rivais de fazendeiros e comerciantes. Ele se destacou como um líder natural, mas também se tornou alvo das autoridades locais. Apesar de sua juventude, Billy alegava ter matado 21 homens, embora o número real provavelmente fosse menor. Em 1881, ele foi capturado pelo xerife Pat Garrett e condenado à morte. No entanto, Billy conseguiu escapar da prisão, matando 2 guardas no processo. Sua liberdade, entretanto, foi breve. Garrett o encontrou em Fort Sumner e o matou em um confronto noturno. Billy the Kid é lembrado como um símbolo da rebeldia do Velho Oeste. Sua foto, banida por muitos anos por temor de que humanizasse um criminoso, continua sendo um dos retratos mais icônicos da história americana. Número 10. Buffalo Bill, o caçador que virou showman. Buffalo Bill, nascido William Frederick Cody em 1846, foi um dos primeiros a transformar o Velho Oeste em espetáculo. Ele não apenas viveu as aventuras da fronteira, mas também as apresentou ao mundo em forma de entretenimento. Cody ganhou o apelido Buffalo Bill durante a construção da ferrovia Kansas Pacific, quando foi contratado para caçar bisões que serviriam de alimento para os trabalhadores. Ele alegava ter matado mais de 4.000 bisões em apenas 18 meses, um número que ilustra tanto sua habilidade quanto o impacto devastador da caça sobre a população de bisões. Após sua carreira como caçador, Cody encontrou seu verdadeiro talento como showman. Ele criou o espetáculo Buffalo Bill's Wild West, uma combinação de teatro, ação ao vivo e história que cativou audiências nos Estados Unidos e na Europa. Seu show incluía recriações de tiroteios, perseguições de bandidos e apresentações de figuras como Calamity Jane e Sitting Bull. Embora Buffalo Bill tenha sido celebrado em sua época, hoje seu legado é controverso. Ele desempenhou um papel na exploração e exotização das culturas indígenas, ao mesmo tempo em que contribuiu para a destruição ambiental do Oeste. Suas fotos, que o mostram vestido com trajes de cowboy e cercado por armas, continuam sendo uma representação icônica do imaginário do Velho Oeste. Número 11. Davy Crockett, o rei da fronteira selvagem. Davy Crockett é um nome que transcendeu as fronteiras do Velho Oeste, tornando-se uma lenda do folclore americano. Nascido em 1786 no leste do Tennessee, Crockett cresceu em uma região ainda selvagem, onde aprendeu habilidades essenciais para sobreviver: caça, rastreamento e tiro. Desde jovem, demonstrou coragem e uma personalidade aventureira, traços que moldariam sua vida e legado. Conhecido como Rei da Fronteira Selvagem, Crockett ganhou fama por sua habilidade extraordinária como caçador, alegando ter matado mais de 100 ursos em uma única temporada. Esse feito não apenas impressionava as pessoas de sua época, mas também o colocava como um símbolo da luta do homem contra a natureza indomável do Oeste. Além de sua fama como caçador, Crockett construiu uma carreira política notável. Ele serviu na Assembleia Legislativa do Tennessee e, mais tarde, como representante no Congresso dos Estados Unidos. Seu estilo direto e suas histórias sobre a vida na fronteira conquistaram o respeito e a admiração de seus colegas e eleitores. No entanto, sua oposição ao presidente Andrew Jackson e à lei de remoção dos índios o colocou em desacordo com muitos de seus contemporâneos. Em busca de novas oportunidades, Crockett foi para o Texas, onde se envolveu na Revolução Texana contra o México. Ele foi um dos defensores do Forte Alamo em 1836, onde lutou heroicamente ao lado de outros pioneiros contra uma força mexicana muito maior. Sua morte no Álamo tornou-se um dos momentos mais lendários da história americana, solidificando Crockett como um herói nacional. As fotos e representações de Davy Crockett o mostram como um homem destemido e confiante, segurando seu famoso rifle Old Betsy. Ele continua sendo um símbolo do espírito pioneiro e da resistência que moldaram o Velho Oeste. Número 12. Bill Doolin, o fora-da-lei que liderou o bando selvagem. Bill Doolin, nascido em 1858 no Arkansas, foi um dos criminosos mais temidos do Velho Oeste, conhecido por fundar o infame bando selvagem. A gangue de Doolin era especializada em assaltos a bancos, trens e diligências, espalhando o caos pelos territórios de Arkansas, Kansas, Oklahoma e mais além.
Doolin começou sua carreira como cowboy, trabalhando para ranchos no território indígena. Porém, sua vida mudou drasticamente quando ele se envolveu em atividades criminosas. Sua primeira incursão no crime organizado foi com a Gangue Dalton, um grupo que ficou famoso por uma tentativa fracassada de roubar 2 bancos ao mesmo tempo em 1892. Após a destruição quase completa do grupo em Coffeyville, Kansas, Doolin escapou e formou sua própria gangue. O bando selvagem era composto por criminosos notórios como George Bitter Creek Newcomb, Tulsa Jack Blake e Charlie Pierce. Eles se tornaram famosos por sua habilidade de escapar das autoridades, usando o terreno acidentado do território de Oklahoma a seu favor. Doolin era conhecido não apenas por sua inteligência estratégica, mas também por sua crueldade. Sua carreira chegou ao fim em 1896, quando foi morto em uma troca de tiros com o delegado Hack Thomas. O corpo de Doolin foi exibido em fotos que mostravam suas múltiplas feridas de bala, imagens tão perturbadoras que foram proibidas de circular. Essas fotos permanecem como um lembrete sombrio do lado violento e implacável do Velho Oeste. Número 13. Buffalo Soldiers, heróis esquecidos da fronteira. Os Buffalo Soldiers representam um capítulo crucial, porém frequentemente negligenciado, da história do Velho Oeste. Esse termo, dado pelos nativos americanos, descrevia regimentos de soldados afro-americanos que serviram no exército dos Estados Unidos após a Guerra Civil. O nome Buffalo Soldiers teria surgido devido à coragem desses homens, comparada à força e resiliência dos búfalos, além da textura de seus cabelos, que lembrava a pelagem do animal. Criados oficialmente em 1866, os regimentos dos Buffalo Soldiers, incluindo a 9ª e 10ª Cavalarias e a 24ª e 25ª Infantarias, foram encarregados de proteger colonos, construir infraestrutura e lutar contra tribos nativas em território hostil. Apesar de enfrentarem preconceitos e condições severas, os Buffalo Soldiers ganharam reputação por sua bravura e disciplina. Esses soldados lutaram em várias campanhas importantes, incluindo as guerras indígenas, a Guerra Hispano-Americana e até a Guerra Filipino-Americana. Suas contribuições foram fundamentais para a expansão do Oeste e para a proteção de comunidades vulneráveis. Uma das imagens mais marcantes dos Buffalo Soldiers é um retrato que mostra um soldado uniformizado, armado e com uma expressão de determinação. Essa foto, entretanto, foi ignorada em muitos livros de história devido ao preconceito racial que marginalizou suas realizações. Hoje, os Buffalo Soldiers são reconhecidos como pioneiros na luta por igualdade e como exemplos de coragem em tempos difíceis. Sua história continua a inspirar gerações e desafiar narrativas tradicionais sobre o Velho Oeste. Número 14. Wild Bill Hickok, o pistoleiro que virou lenda. James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill Hickok, é uma das figuras mais icônicas do Velho Oeste. Nascido em 1837 em Illinois, Hickok começou sua vida como fazendeiro e cocheiro antes de se tornar uma lenda como pistoleiro, jogador e homem da lei. Durante a Guerra Civil, Hickok trabalhou como batedor e espião para o Exército da União, ganhando experiência que mais tarde usaria como delegado em cidades como Abilene, Kansas. Sua fama como atirador rápido e letal cresceu com histórias que ele mesmo ajudava a espalhar. Ele alegava ter matado mais de 100 homens em duelos, embora o número real provavelmente fosse muito menor. Um dos episódios mais famosos de sua vida foi o duelo com Davis Tutt em 1865, em Springfield, Missouri. O tiroteio, considerado o primeiro duelo do Velho Oeste registrado, solidificou a reputação de Hickok como o pistoleiro mais perigoso de sua época. Apesar de sua fama, Hickok enfrentava problemas pessoais, incluindo um vício em jogos de azar e um temperamento explosivo. Sua vida terminou tragicamente em 1876, quando foi morto pelas costas durante um jogo de pôquer em Deadwood, Dakota do Sul. Ele segurava um par de ases e oitos, conhecido desde então como a Mão do Morto. A imagem de Wild Bill com seu olhar penetrante e longos cabelos é um lembrete do homem que se tornou um símbolo da lei e da desordem no Velho Oeste. Número 15. Jesse James, o fora da lei que virou lenda. Jesse James, talvez o fora da lei mais famoso do Velho Oeste, nasceu em 1847 no Missouri, em uma família que apoiava a Confederação durante a Guerra Civil.
Crescendo em um ambiente profundamente marcado por conflitos políticos e sociais, Jesse seguiu um caminho que o tornaria tanto um herói popular quanto um vilão temido. Durante a Guerra Civil, Jesse e seu irmão Frank se juntaram a guerrilhas pró-confederadas conhecidas como Bushwhackers. Esses grupos eram conhecidos por suas táticas brutais, incluindo ataques surpresa e execuções sumárias. Essa experiência de violência moldou Jesse para a vida que seguiria como fora da lei. Após o fim da guerra, Jesse e Frank formaram a infame James Younger Gang, que aterrorizou o meio-oeste por mais de uma década. A gangue roubava bancos, trens e diligências, muitas vezes matando aqueles que tentavam resistir. No entanto, Jesse também cultivou uma imagem de Robin Hood, alegando lutar contra a opressão de grandes corporações e governos. Essa narrativa lhe rendeu a simpatia de muitos americanos comuns, especialmente fazendeiros empobrecidos. A sorte de Jesse começou a mudar em 1876, quando uma tentativa de roubo em Northfield, Minnesota, deu terrivelmente errado. A maioria de seus cúmplices foi capturada ou morta, e Jesse passou os últimos anos de sua vida fugindo das autoridades. Em 1882, Jesse foi traído por Robert Ford, um dos membros de sua gangue, que o matou a tiros em sua própria casa. A morte de Jesse marcou o fim de uma era, mas sua lenda continuou a crescer. Uma rara foto de Jesse James, com seu olhar penetrante e barba grossa, captura a dualidade de sua vida. Um homem que era ao mesmo tempo idolatrado como um herói e temido como um assassino. Número 16. Calamity Jane, a mulher que desafiou as regras. Martha Jane Canary, mais conhecida como Calamity Jane, nasceu em 1852 no Missouri e viveu uma vida que desafiou as convenções de gênero e comportamento do Velho Oeste. Crescendo em uma família pobre, Jane aprendeu desde cedo a se virar sozinha, desenvolvendo habilidades de sobrevivência que a tornariam uma das mulheres mais notáveis de sua época. Jane ficou conhecida por sua destreza com armas e cavalos, habilidades que a ajudaram a se estabelecer como exploradora e guia para o exército dos Estados Unidos durante as guerras indígenas. Ela ganhou o apelido Calamity Jane por causa de sua coragem em situações perigosas, embora a origem exata do nome seja contestada. Além de suas façanhas militares, Jane também era conhecida por seu estilo de vida pouco convencional. Ela frequentemente usava roupas masculinas, jogava, bebia e se envolvia em brigas de bar, desafiando as expectativas sociais para as mulheres da época. Apesar de sua aparência e comportamento rudes, Jane era conhecida por sua generosidade, ajudando frequentemente os doentes e necessitados. Uma amizade marcante em sua vida foi com Wild Bill Hickok. Embora muitos especulem que eles eram amantes, não há provas definitivas disso. Após a morte de Hickok, Jane alegou ter cuidado de seu túmulo em Deadwood, Dakota do Sul, reforçando o vínculo entre os dois em histórias do Velho Oeste. As fotografias de Calamity Jane, que mostram uma mulher confiante com traços marcantes, capturam sua essência como uma figura que rompeu barreiras e desafiou as normas. Ela permanece como um ícone do Velho Oeste e um símbolo de independência feminina. Número 17. Bass Reeves, o primeiro herói negro do Velho Oeste. Bass Reeves foi um dos primeiros delegados federais negros a atuar a oeste do rio Mississippi, e sua história é um exemplo de coragem e determinação em um período de intensa discriminação racial. Nascido escravizado em 1838, em Arkansas, Reeves fugiu para o território indígena durante a Guerra Civil, onde encontrou refúgio entre as tribos locais e aprendeu vários idiomas nativos, como Cherokee e Creek. Após o fim da guerra, Reeves foi nomeado delegado federal em 1875, encarregado de patrulhar o vasto e perigoso território indígena, que hoje compreende Oklahoma. Com mais de 1,80 m de altura e uma postura imponente, Reeves rapidamente ganhou a reputação de ser implacável na caça a criminosos. Durante sua carreira, ele prendeu mais de 3.000 fugitivos, incluindo assassinos, ladrões e estupradores. Sua abordagem era única. Reeves frequentemente usava disfarces e inteligência para capturar seus alvos, enganando-os antes de prendê-los. Ele também era conhecido por seu senso de justiça, recusando-se a prender inocentes, mesmo quando pressionado. Um de seus casos mais dolorosos foi quando precisou prender o próprio filho, que havia cometido um assassinato. Isso destacou seu compromisso com a lei, independentemente de laços pessoais.
Apesar de suas conquistas, Reeves foi amplamente ignorado pela história devido ao racismo sistêmico. No entanto, hoje ele é reconhecido como uma das figuras mais importantes do Velho Oeste e muitos acreditam que ele foi a inspiração para o personagem do Lone Ranger. Número 18. Wyatt Earp, o homem por trás do tiroteio no OK Corral. Wyatt Earp, nascido em 1848 em Illinois, é um dos nomes mais conhecidos do Velho Oeste. Embora muitas vezes seja lembrado como um herói, sua vida foi cheia de contradições e controvérsias. Earp trabalhou como caçador, cocheiro, jogador e, eventualmente, como delegado em várias cidades do Oeste, onde construiu sua reputação como um homem da lei duro e implacável. O evento que definiu sua vida foi o tiroteio no OK Corral, em 1881, em Tombstone, Arizona. Wyatt, junto com seus irmãos Virgil e Morgan e seu amigo Doc Holliday, enfrentou a gangue dos cowboys em um dos confrontos mais famosos da história do Velho Oeste. Embora o tiroteio tenha durado menos de 1 minuto, ele se tornou um símbolo da luta pela lei e ordem em uma terra sem regras. Após o tiroteio, Earp enfrentou acusações de assassinato e teve que deixar Tombstone, iniciando uma vida errante que o levou a várias cidades e empreendimentos fracassados. Mesmo assim, ele conseguiu preservar sua história, colaborando com escritores para criar uma imagem de herói que perdura até hoje. Uma das fotos mais famosas de Wyatt Earp o mostra com seu olhar sério e bigode característico, encapsulando o espírito de um homem que viveu entre a ordem e o caos. As histórias por trás dessas fotografias nos mostram que o Velho Oeste foi muito mais do que as lendas que o cinema e a literatura perpetuaram. Ele foi um palco de luta entre diferentes culturas, um lugar de sobrevivência extrema e, ao mesmo tempo, de inovação e coragem. Enquanto algumas figuras, como Buffalo Bill e Calamity Jane, encontraram glória, outras, como os Buffalo Soldiers e Bass Reeves, foram esquecidas por preconceitos de sua época. As fotos banidas, muitas vezes chocantes, também nos lembram das consequências do racismo, da violência e da busca desenfreada por poder. O Velho Oeste continua a fascinar o mundo, não apenas por suas histórias heróicas, mas também por sua capacidade de expor o melhor e o pior da humanidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história que muitos preferem ignorar. Até a próxima!